Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 17, versos 16 e do 23 em diante. Esse é o tema que eu vou abordar nesta manhã. Davi ouviu Golias afrontar as tropas de Israel. Qual foi a sua reação? Vou repetir. Davi ouviu Golias afrontar as tropas de Israel. Qual foi a sua reação? 1 Samuel 17, versículo 16. Diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Apresentou-se, quantos dias? 40 dias. Imagine, irmãos, durante o dia e a tarde, esse incircunciso, esse inimigo implacável do povo de Israel, Golias, afrontando as tropas de Israel, afrontando os filhos de Israel, afrontando o rei Saul, e todos alarmados. Ninguém tomava uma posição equivalente ao confiar em Deus. Irmão, é preciso a gente entender que os problemas surgem, dificuldades, desafios, vida fora. Deus quer que venhamos ter uma atitude que possa o glorificar. Como Davi. Davi foi levar alimentos para os seus irmãos. Ele perguntou: o que está vendo aí? Esse burburinho, esse tumulto aí. Alguém disse para ele, depois dos seus irmãos falaram isso, particularmente, esse tal de Golias estava desafiando as tropas de Israel. Ele estava procurando alguém que pudesse duelar com ele. Irmão, muitas das vezes nós que confiamos em Deus, que cremos em Deus totalmente, diga meu irmão, cremos em Deus totalmente, ou não é verdade? Ou precisamos nos utilizar de alguma coisa que possa ajudar a nossa confiança? Não. A nossa confiança em Deus, ela é bastante, ela é suficiente. E diz o texto, o contexto, que ninguém se apresentou, inclusive o rei Saul. Pelo contrário, temeu, ficou preocupado. Imagina o que passou pela cabeça dos filhos de Israel. Quem é que pode enfrentar esse duelista, esse Golias aí, que é um homem veterano em guerras e batalhas? Ele venceu muitos. Ninguém teve atitude de se apresentar para enfrentá-lo. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são igualmente os montes de firmes para não se abalam. Diga, não se abalam. Vamos ler o versículo 23, para a gente começar a entender que Deus quer usar, quer contar com homens e mulheres de fé, que confiam nele em quanto tempo? Em todo o tempo. Verso 23 diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era o quê? Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi os ouviu. Você vê que esse homem falava as mesmas coisas durante 40 dias. Olha, não tem corajoso aí no meio de vocês não, que me enfrente. Se eu perder, nós, filisteus, seremos servos de vocês. E se vocês perderem, os judeus serão escravos dos filisteus. Então, ele mencionou essa possibilidade, mas ninguém aderiu, ninguém quis, porque não ousava a enfrentá-lo. O homem era muito grande. Diz a Bíblia que esse homem passava de 2 metros de altura. Um gigante mesmo.
fora o povo mansil, fora a experiência em batalhas em guerra. Então não houve da parte dos filhos de Israel, dos judeus, um sequer que pudesse dizer, tá bom, eu sou aquele que vai desafiar. Ninguém. Mas Davi tinha um espírito de confiança. Diga, Davi tinha um espírito de confiança. A confiança que Deus quer e requer de nós, ela não vem da carne, do físico. A carne só quer nos amedrontar, nos trazer terror, pânico, incerteza, dúvida e coisas semelhantes. Mas se o teu espírito está firmado em Deus, você confessa, você diz, você manifesta: se Deus é por mim, quem será contra mim? Davi tinha esse espírito. Ele sabia da sua pequenez fisicamente. Davi não tinha experiência de enfrentar soldados gigantes, mas já tinha experiência lá atrás. Ele matou um leão, matou um urso. Deus o deu vitória nesses dois casos, nesses dois enfrentamentos. Então Davi já tinha uma experiência particular com Deus. Ele sabia que nessa luta ele mais uma vez sairia vencedor. Diga glória a Deus. Compreender essa igreja amada em nome de Jesus? Então, no verso 24, todos os israelitas, quando a Bíblia fala todos, foram todos os israelitas viram aquele homem, ficaram parados para enfrentá-lo. Foi isso? Fugiram diante dele. Irmão, nós não somos daqueles que fugimos em relação aos problemas. Enfrentamos na força de Deus. Quem confia em Deus não abaixa a cabeça, não retrocede, não olha para trás, não foge. Nós somos mais do que vencedores. Estamos prontos para todos os enfrentamentos da vida, em nome de Jesus. Na certeza que Deus nos honrará, que não seremos envergonhados, derrotados. Aleluia! E temiam grandemente. Quer dizer, fugiram ao mesmo tempo. Por quê? Porque temiam aquele homem, aquele gigante. No verso 25, e dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para quê? Para afrontar a Israel, a quem o matar o rei, como dará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então, quem vencesse Golias seria contemplado por essas duas benesses da parte do rei. Irmão, pessoa que vive a fé em Deus, ela não visa a recompensa humana, ela visa a recompensa que vem de Deus. Deus é que recompensa os seus filhos, que nele confiam, acreditam. Quantos dias? Dia após dia. No verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Olha as palavras totalmente diferentes do rei Saul, dos irmãos de Davi e de todos os soldados que compunham o exército de Israel. As palavras de Davi eram palavras diferenciadas, palavras de alguém que tinha seu coração em Deus, palavra de alguém que confiava no Senhor verdadeiramente. Quantas vezes as pessoas te confiam em Deus, mas nas próprias palavras que elas falam, direcionam, manifestam, a gente consegue captar nas entrelinhas que essas pessoas não estão confiando muito em Deus. Elas dizem que confiam em Deus, mas na hora do enfrentamento as pessoas confessam
são totalmente diferentes. Mas está muito grande esse problema, está imenso. Como é que haverá solução? Não há jeito. Davi não procediu dessa maneira. Davi sabia que em Deus aquele gigante cairia por terra, em nome de Jesus. Que com Deus, mais uma vez, ele ia vencer para afrontar os exércitos do Deus vivo. Então Davi começa a perguntar, né? No verso 22, o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, no caso irmão de Davi, né, mais velho, fará aqueles homens, acendeu-lhe-se a ira contra Davi e disse: desceste aqui. Não, Davi foi ali levar alimentação para eles. Só que Deus permitiu que ele pudesse observar, ouvir aquela afronta, né, aquele insulto que o gigante Golias proferiu em relação às tropas de Israel. E nós essa semana eu estava meditando sobre isso. Irmão, eu me recuso a receber palavras contrárias em relação à palavra do meu Deus. Eu não recebo. Pessoas que às vezes são os nossos amigos, assim eles dizem, mas vêm com palavras negativas. Está muito difícil, pastor Sérgio Ângelo. Será que não poderia fazer diferente? Como é que vai ser aqui em Santa Mara, muito distante, puxa vida? Pessoas vão ter que pegar uma opção, duas, três. Eu falei, se Deus está removendo a gente para cá, Ele garante. Diga bem por isso. Aí eu estava vendo essa semana uma reportagem que uma senhora lá na África, sem mãos, sem pés, começou a se arrastar para ouvir a palavra de Deus numa tribo. Ela se arrastou durante 5 quilômetros. Eu postei isso. Foram 5 quilômetros. A mulher não tinha pés, pernas, nem mão, nem braço. Começou a se arrastar. E se arrastou durante 5 quilômetros para ouvir a poderosa palavra de Deus. Irmão, para quem quer, não há dificuldade de confessar, de tomar atitude, de perseverar, persistir, de enfrentar, de insistir. Porque essas pessoas sabem em quem elas estão crendo. Irmão, nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Por isso eu vejo a confiança das pessoas. Eu disse aqui domingo passado, tem pessoas que passam a vida toda reclamando. Se usasse essa energia para confessar coisas boas, eu vou vencer, a sol, a calor, Deus é comigo, tudo eu posso. Assim vivia Davi. Davi tinha esse tipo de confissão. Porque ele era de Deus, Deus estava nele. Diga, nós somos de Deus. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas, você vê que Davi foi humilhado. Eu não sei ser humilhado por ninguém, irmãos. Não sei de ninguém tirar a minha estabilidade cristã, estabilidade de fé. Porque eu posso dizer que cada um de nós já tivemos grandes experiências com Deus, livramento. Deus operou no impossível. Deus promoveu cura. Deus abriu portas que estavam fechadas. Deus fez coisas portentosas. Sim ou não? Cada um de nós podemos contar nossas experiências com Deus. Provas cabais que Deus é com nós, que Deus está em nós. Diga, Deus está em nós. E por final, Davi tinha esse entendimento. Então, continua o irmão mais velho a dialogar, a falar com Davi. Bem, conheço a tua presunção e a tua maldade. Não, Davi não era presunçoso, era humilde. Ele não carregava dentro de si a maldade. Pelo contrário, Davi era um jovem bondoso, respeitava os seus pais, amava os seus amigos, e Deus sabia disso. Diga, Deus sabia disso. Desceste apenas para ver a peleja?
Davi nem imaginava do acontecimento. Ele foi cumprir o mandato do seu pai, Jessé. Vem cá, Davi, leva aqui essa merenda, esses pães, asmos, os teus irmãos estão lá servindo o exército de Israel, para que eles possam ser bem alimentados. Não passava pela cabeça de Davi ver, verificar aquele murmurinho, aquela situação. Quantas das vezes acontecem coisas inesperadas no nosso viver, com a permissão de Deus? Diga, com a permissão de Deus. Para a gente ver, vivenciar, ouvir, porque Deus quer ver nossa atitude. Qual foi a atitude de Davi ao ouvir o incircunciso insultar, maltratar as tropas de Israel? Com a reação de quem crer em Deus de todo o coração. Irmão, nós precisamos crer em Deus de todo o coração. Não pode ser a metade do coração, tem que ser o todo do coração. Não pode haver dúvidas, incertezas, medos, temores, preocupações, coisas que venham naufragar a nossa confiança em Deus. Não pode. Eu creio em Deus e por isso estou de pé, por isso confesso: se Deus é por mim, quem será contra mim? Em nome de Deus. Então imagina, durante 40 dias ouvindo isso. Ele acontece muito isso no nosso viver, em relação à família, onde você trabalha, alguém que é todo negativo e lança esse tipo de palavra, e você está ouvindo. Você rebate na hora ou você concorda? É isso mesmo, né? Os tempos estão difíceis, a coisa está preta, está russo, é a crise, é o governo, etc. Você concorda ou você rebate? Essas palavras que vêm de tal forma para tirar a tua estabilidade de fé ou cristã. Eu não sei. Se eu tenho intimidade com aquela pessoa, eu corto na hora. Opa, peraí. E as outras que não têm intimidade, nem ouço. Tampo os meus ouvidos. Eu faço ouvido de pecador. Não ouço. Porque se eu ouvir essas palavras negativas, vão surtir efeito na minha vida de fé para com Deus. Eu não posso aceitar um negócio desse. Ou confio em Deus, ou não confio em Deus. Ou só ouço a palavra de Deus, ou não ouço. Vocês compreendem isso? Em nome de? Diga glória a Deus por isso. Mas eu quero voltar agora no contexto. Veja em 1 Samuel 17, no verso 8. Vamos agora para o contexto. 1 Samuel 17, do verso 8 ao 11. Diz assim: Parou, quer dizer, o gigante, né? Clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, né? Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhe dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder, lançando dúvida, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Verso 10. Disse mais o filisteu: quantas vezes ouvimos os filisteus e não fazemos nada, não tomamos posição equivalente à fé que falamos que temos em Deus. Hoje afronta as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejamos. Versículo 11. Ouvindo Saul, quem era Saul? O rei de toda a Israel, o líder da nação israelita. Ele ouviu isso, e todo Israel, olha só, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito.
tem gente que se encaixa, pastor Ivan Soares, nesse contexto. Qualquer coisa tem. Irmão, Deus está acima. Diga, Deus está acima dos teus problemas. Na tua situação, o que serve da minha situação. Deus está acima do impossível que estou vivendo. Deus está acima da tua dor, da tua doença, da tua fragilidade. Deus pode todas as coisas. Diga, minha irmã, olha para mim. Deus pode tudo na tua vida. Desde que você confie tão somente. Desde que você tome atitude equivalente à fé que você fala ter em Deus. Para a glória de Deus. Compreende isso? Igreja abençoada. Irmão, não há gigante que não caia por terra quando nós enfrentamos em o nome do Senhor. Conheceu essa história linda de Davi. Estava o gigante humilhando Davi. Olha, eu vou te fazer isso, aquilo, outro, tua carne, eu vou lançar para as aves dos céus, as leis das feras, etc. E Davi não ficou por baixo. E diz, ainda hoje, o Deus que eu sirvo, que você vem aí 40 dias afrontando e insultando, Ele vai entregar você nas minhas mãos, vou arrancar a tua cabeça. Olha que confiança é essa? Imagina o que o circunciso pensou. Quem é esse frangote? Quem é esse menino que com tais palavras está falando que vai arrancar a minha cabeça? Davi disse isso, não confiando no seu braço, não confiando na sua capacidade, mas confiando no Deus que estava servindo. Irmão, nós confiamos em Deus, por isso falamos, confessamos. O nosso ministério nesses dias tem sido um desafio. Tenho vivido por fé, né, pastora Ivanete? Minha amiga, minha auxiliar, esposa maravilhosa, junto pela fé, irmãos, na dificuldade. Tenho trabalhado, só Deus sabe, na força do Senhor. A gente vai ver aquilo que plantamos lá atrás, estamos colhendo. O que plantamos hoje, vamos colher amanhã, em nome de equivalente com a plantação. Agora não posso esmorecer diante da dificuldade do problema, porque a fé para mim, deve ser para você, só tem sentido nessa hora, na hora do enfrentamento. Nós estamos enfrentando um gigante, o impossível, o câncer, uma doença que de repente foi revelada, aconteceu, foi descoberta, etc, etc. É nessa hora que devemos dar demonstração que a nossa fé não diminuiu, pelo contrário, a fé não diminui. Então, nós temos que crer tão somente. Como repetir essa palavra? Temos que crer tão somente. Oh, aleluia! É crer tão somente. O resto Deus fará. 1 Samuel ainda 17, no verso 31. Olha a disposição do servo Davi. 1 Samuel 17, 31. Diz assim: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Muito bem. Davi disse a Saul: não desfalece o coração de ninguém. Olha, o Davi orientando o rei. Que coisa linda, né? Como é bom você ter palavra para orientar o rei. E aqui não entra a idade. Está fulano tem 50 anos de evangelho, ou tem 30 de igreja. Você não pode pautar essa questão de idade, porque quem crê em Deus crê em qualquer tempo. Aleluia. Na juventude, né? Na vida, né? Idoso, etc, etc. Ele está dizendo: ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, desse Golias, desse impossível, desse derrotado, desse malfeitor, esse vaso de desonra. Não está aqui, mas pode acrescentar. Então, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Enquanto que ninguém se mortificou, nem o rei Saul, nem os irmãos de Davi mais velho, nem um soldado do exército se mortificou
para enfrentá-lo. E Davi, cheio de confiança, aceitou o desafio. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar. Quantas vezes recebemos palavras equivalentes a essas? Não adianta ir na agência do emprego, porque não adianta deixar o currículo lá, não vai mudar pela internet. É crise, não tem jeito não. Tem multidão na tua frente, tem muita crise na tua frente. Não vai conquistar, não vai conseguir. Palavras que veio para paralisar a nossa fé em Deus. Não, eu não aceito isso. Você aceita isso em nome de Jesus? Não aceito isso não, de maneira nenhuma. Muito bem, pois tu és ainda moço. Você é uma pessoa que não sabe nada, não tem instrução, não tem capacidade profissional. Como é que você não conseguir isso? Não adianta confiar em Deus, né? Tentando desestimular ou tirar a tua estabilidade de fé. Muito bem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul. Olha a resposta de Davi em relação ao rei Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. No caso, Jessé era o pai de Davi. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro, quer dizer, uma ovelha no rebanho. Qual foi a reação? Ele não ficou esperando não, ele foi atrás desses animais. Olha só, eu saí após ele e o feri, e lhe veio o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, olha só, o animal levantou contra ele. Então os problemas se levantam contra nós. Se a gente temer, os problemas vão nos destruir. Se a gente não temer, confiar em Deus, os problemas terão solução, ou sairão, em nome de Jesus. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Verso 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse o mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai-te, aleluia, e o Senhor seja contigo. Não, o Senhor era com ele. Irmão, Deus é contigo. Deixa eu escolher aqui a Maria do Carmo. Deus é contigo. Mas na tua força, na tua fé. Nem de leão, meu irmão. Vai, pode ir que a vitória é certa. Deus não vai te decepcionar. Os que confiam no Senhor não são envergonhados. Pelo contrário, são favorecidos por Deus. Aleluia. Você recebe essa palavra em nome do Senhor? Está escrito, irmãos. É nosso direito. Por isso nós cremos, nós confiamos tão somente. Aleluia. Então, final da história. Por que Davi venceu? Você sabe? Vou explicar. Por que Davi obteve vitória? Porque confiou em Deus. Diga, porque confiou em Deus. Segundo, porque sabia que seu Deus era grande e poderoso. Quem tem certeza aqui, absolutamente, que o nosso Deus é grande e poderoso? Diga amém. Amém. Até quando? Amém. Esse é o problema, né? As pessoas confessam isso na hora do impulso, né? Na hora que estão juntos na casa de Deus. Não, Deus é grande e poderoso. Ele não me deixa na mão. Então essa confissão tem que ser dentro do templo, fora do templo, em todo o tempo, para a glória do Senhor. Porque tivera, como acabamos de ler, duas experiências em relação ao leão e o urso. O Senhor deu vitória. Isto é, ele obteve vitória porque não temou, não teve medo da reação dos animais. Você já imaginou enfrentar o leão?
Se confia em Deus, né? Porque confiou. Enfrentar um urso, a força desses dois animais, né? Mas a força do Senhor estava acima da força desses dois animais. E Davi sabia disso muito bem. Tem hora que a força do dinheiro não resolve, não funciona. A força do político, a força do amigo, mas a força de Deus na tua vida sempre funciona em nome de Jesus. Você recebe a palavra em nome do Senhor? Diga glória a Deus por isso. A gente se alegra muito com essa história. A gente lê, relê, né? Coisa maravilhosa, né? Mas será que nos dias de hoje, será que Deus é capaz de usar homens e mulheres? Sim, se eles tiverem esse perfil de Davi, homem que temia Deus, homem que respeitava Deus, homem que cria em Deus em qualquer circunstância, um jovem que fazia a vontade de Deus, um jovem que se adequava à direção de Deus diariamente. Isso era visto, porque Davi honrava pai e mãe, amava seus irmãos. Ele era um homem que temia Deus. E Deus só age em relação a essas pessoas que temem a Deus, que respeitam os pais, que têm pais, que amam seus irmãos, que vivem uma vida devotada a Deus. Então Deus está pronto para realizar através desses coisas contentosas, coisas maravilhosas, milagres extraordinários, manifestações gloriosas do próprio Deus. Em nome de compreende isso em nome do Senhor, para a glória de. E a gente sabe o resumo, vamos ler aqui para a gente terminar, o resumo da vitória que Davi teve. Aleluia, coisa linda, coisa maravilhosa. No verso 50, 1 Samuel 17, vamos estender muito, mas já entendemos esse episódio maravilhoso. 1 Samuel 17, verso 50. Assim prevaleceu Davi contra quem? Contra o filisteu, com a funda, com a pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, aleluia, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe o quê? Com ela a cabeça. O que ele disse aconteceu. Ele não disse apenas para falar, ainda hoje, seu filisteu, vou te matar, vou arrancar a tua cabeça. Algo que ele falou do fundo da sua alma, algo que estava no interior do seu coração, convicto, bem certo, que essa confissão dele ia acontecer, ia se realizar, porque era para a glória de Deus. Deus, mais uma vez, foi glorificado através desse ato, dessa situação. Quando Davi o matou e arrancou a sua cabeça, e vendo os filisteus que era morto o seu herói, cadê o herói? Já era, já era. Fugiram, entendeu? Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, né? E perseguiram o filisteu até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate, e até Ecrom. Então a vitória foi completa. Irmão, a vitória que Deus nos dá é a vitória completa. Está a alegria e a satisfação por saber que Deus agiu em nossas vidas, em nome do Senhor. Então não temas, seja o que for em frente, irmãos, situação conjugal, sentimental, financeira, profissional, até espiritual, acredite que você sai dessa, que você tem um Deus que te livra, que te ouve, que se comunica com você. Deus se comunica conosco, irmão. Estamos aqui adorando um Deus inexistente, imaginário. Ele é o nosso galardoador, em nome de
cremos que Ele existe, que nos trouxe para si e hoje nutrimos essa comunhão profunda com Ele. Então nada mais pode interferir nessa relação de confiança com o nosso Deus. Em nome de Deus, eu permito dizer o seguinte: assim, se nós queremos, se eu quero ou queremos obter vitória, ou que Deus seja glorificado, primeiramente eu tenho que expressar essa confiança em Deus. Quantos dias? E que nada possa nos abalar. Palavras de ameaças, você vê que o filisteu ameaçou toda a tropa de Israel, e ninguém tomou atitude. Palavras de menosprezo, o filisteu também menosprezou o rei Saul e os demais, mas Davi não aceitou esse menosprezo, esse insulto, né? Palavras que alguém traz para promover terror, porque os filisteus estavam ali promovendo terror, 40 dias de misericórdia, não houve ninguém que pudesse estar pronto para fazer conter, estancar essa afronta, esse insulto. Em nome de a nossa fé está em Deus. Sigamos o exemplo de Davi, com todas as nossas falhas, nossos erros. Nós somos de Deus e devemos confiar em Deus dia após dia, em nome do Senhor. Porque não tem sentido alguém servir a Deus em altos e baixos, oscilando. Um dia confia, outro dia não confia. Um dia enfrenta um problema, outro dia já não tem mais força para enfrentar. Não. Porque a força que você tem não vem de você, do teu braço, da tua capacidade, capacitação, inteligência, teu QI curado. A força que você tem, aliás, a força que move-se em você é Deus. Ponto final. Em nome de Deus, estou pronto para enfrentar, Senhor. O Senhor não me deixa na mão. O Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, eu posso ir, eu posso enfrentar, eu posso confessar, eu posso orar, eu posso crer, eu posso tomar 2 ônibus. Posso ir para a igreja quando estiver chovendo, no sol, calor, nada me atrapalha. Aleluia! Essas coisinhas que às vezes atrapalham a pessoa. A pessoa tem tudo para ser um bom testemunho vivo de Deus. Ela se deixa, ela se permite ser atrapalhada, né, por essas coisas externas e até mesmo internas. O problema está com ela. Eu não mereço tanto, eu não sou assim, pastor, o senhor está falando, eu sou de Deus, a minha fé é muito grande. Não, ninguém tem fé grande, maior que o outro. Todos nós temos uma fé no mesmo nível, em nome de Jesus. A minha fé não é maior que a sua. O que é a fé? Certeza de coisas que se esperam, fatos e convicções que se não veem. Então todos têm a fé. A questão é: estou vivenciando essa fé? Estou praticando essa fé? Estou manifestando através dessa fé a minha vida cristã como homem de Deus, como mulher de Deus? Então, você tem tudo para vencer. Você tem tudo para que Deus seja mais e mais glorificado na sua vida, na sua família, na sua casa. Em nome de Deus, diga glória a Deus. Essa foi a palavra do nosso Deus.